Olá, mágico consulente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta mensagem. Hoje vamos entender por que algumas conexões aparecem na sua vida, né? Porque certas pessoas entram na sua vida e o tarô vai te mostrar aqui os seus padrões, né? Os aconselhamentos, os caminhos para que você entenda o que precisa entender agora, tá? Muito bem, o tarô acabou de me mostrar que tipo de pessoa muitos de vocês atraem. Aqui está a carta do lado sombrio, tradicionalmente conhecida como diabo. Tem também a imperatriz e o as de copas. Vamos entender que padrão é esse, que tipo de pessoas você normalmente atrai. Eu já consigo ver aqui de cara de que você é alguém que sempre atrai pessoas e contextos que te colocam numa energia de, muitas vezes, manipulações, jogos mentais, conflitos, ou, sabe aquela, vamos dizer, magnetismo muito intenso, né? Atração, magnetismo, que muitas vezes foge do seu controle, né? Tira você do equilíbrio. Você normalmente entra em contextos onde você perde o controle, né? Muitas vezes o controle emocional, o controle psicológico. O diabo fala muito disso, né? Desse lado mais sombrio, da falta de controle, dos extremos, né? Você fica sempre muito nos extremos. E a imperatriz me fala de que você é uma pessoa que aprecia muito a estética, né? Você é alguém que normalmente atrai pessoas muito bonitas, poderosas, acolhedoras, que muitas vezes podem ser realmente boas para você, ou passam essa imagem, né, de acolhimento, de parceria, de cuidado. A imperatriz tem esse lado bem mãe mesmo, tá? E o as de copas vem me falando de que você é alguém que não tem dificuldade para iniciar as coisas, tá? Você não tem dificuldade nenhuma. Quando um ciclo se rompe, você sempre consegue criar novos inícios disso. A sua taça, a sua energia, ela tá sempre transbordando, certo? Você consegue atrair sempre oportunidades. E é uma carta muito, muito positiva, na verdade, tá? Mas como tem um lado sombrio aqui no seu jogo, pode ser que você, mesmo que encontre pessoas que são boas superficialmente no início, né, talvez no relacionamento, das aparências, mas que depois começa a entrar num contexto mais tóxico. É aquilo, né, você entra e diz, nossa, não parece que aquilo vai me fazer mal, mas sempre acaba fazendo depois, ou pelo menos na maioria das vezes, tá? Então esse é um contexto, assim, que eu vejo pra muitos de vocês, por enquanto. A rainha de copas e o mundo. Por que muitos de vocês atraem esse tipo de contexto, certo? Aqui me fala de que existe uma possibilidade de que muitos de vocês tenham dificuldade de processar o que acontece. Vocês entram sempre em contextos novos, sem antes terem entendido exatamente o porquê. É como se você não procurasse, você não quer sentir a parte ruim, então quando algo acaba, quando algo não sai do seu jeito, você não perde tempo tentando entender as suas próprias emoções. Você não quer ficar talvez num contexto onde você fique sozinho ou sozinha, então você acaba sempre se colocando nisso, porque muitas vezes é muito mais fácil um problema conhecido para sua mente do que um desafio desconhecido, né, onde você vai ter que passar por algo novo, algo que você nunca passou, ou que talvez pareça muito difícil, do que isso aqui. É como se você soubesse lidar melhor com isso do que entender a si mesmo. Mas você pode estar fugindo. Para algumas pessoas, vocês estão fugindo, tá? Da parte emocional, porque dói olhar para dentro, porque você não quer se aprofundar, porque é desconfortável, enfim. Mas você precisa, tá? O mundo tá aqui no seu jogo. O mundo é uma carta de completude, é uma carta de maturidade, é uma carta de visão ampliada, certo? De muita maturidade. Ela fala que você
tem muita dificuldade. Talvez você não tenha facilidade para começar ciclos, mas você tem dificuldade para encerrar ciclos emocionais. E muitas vezes pode ser ligado mais a você do que aos outros, tá? É como se você não tivesse finalizado certos ciclos, certos padrões dentro de você mesmo. Mais do que finalizar relacionamentos, é dificuldade em finalizar com sucesso, finalizações realmente bem-sucedidas dentro de você, certo? E existe problema, sim, no processamento interno emocional. E existe muito, tá? Isso continua a te travar, isso trava a sua energia, te coloca aqui, ó, na energia do diabo, certo? De você sempre atrair pessoas complicadas, pessoas manipuladoras, ou pessoas muito difíceis, ou pessoas que sempre vão mexer com a sua mente, sempre vão colocar caraminholas na sua cabeça, tá? E você se deixa distrair pela parte boa, pela parte estética, pela parte realmente leve das coisas, certo? Mas você tem uma taça que transborda muito com Ás de Copas. Você poderia sair disso. O sumo sacerdote, o hierofante, saiu como conselho aqui pra você, tá bom? Qual conselho que o hierofante está te passando nessa situação? Antes de tudo, maturidade, tá? Maturidade. Tenha audácia, tenha coragem para olhar para si mesmo, para si mesma e ser maduro para encarar essas verdades, tá? Você não vai encontrar uma resposta muito clara, talvez no externo. Falta primeiro alinhamento interno aqui, tá? Há casos e casos, mas essa é uma mensagem mais específica, tá? Para algum de vocês. Aqui existe uma necessidade grande de uma cura emocional. De você realmente buscar manter os padrões, manter os valores que realmente fazem bem para você, que realmente ressoam com quem você é. Se você está atraindo determinado tipo de pessoas, talvez você devesse rever os seus próprios valores, tá? Por quê? Porque o hierofante, ele é alguém que atrai exatamente alguém de igual para igual. Ele é muito rígido e sério em termos de tradições, valores, ética. Então ele diz para você, se você tá atraindo gente que te dá problema, que não dura, que sempre te coloca em conflito, que é muito efemeridade nos relacionamentos, que você percebe que tem muito a doar, mas pouco a receber, talvez o problema não seja fulano, tá? Normalmente o problema é na gente mesmo. Aí você fala, é assim mesmo? É assim mesmo. Porque o outro é um espelho seu, tá bom? Então primeiro olhe pra dentro de você. Não é culpa de fulano. Fulano é fulano. Mas você atrai fulano por compatibilidade energética. Então, quer atrair uma pessoa melhor? Comece a ser essa pessoa melhor. Comece a colocar equilíbrio emocional em si mesmo. Comece a cuidar do seu corpo, da sua estética, certo? Comece a preencher a sua própria taça de coisas boas, de bons sentimentos, de bons pensamentos, certo? De controle, busque maturidade. Muitos de vocês podem ser adultos, mas ficam agindo com a falta de maturidade emocional de uma criança, de um adolescente. E para um adulto isso não é muito interessante, não, porque você tem que resolver os próprios problemas. Você não pode esperar, né, que os outros resolvam. As coisas não vão se resolver magicamente. O diabo, o lado sombrio, vai continuar na sua energia, enquanto você não mudar. Ele está aqui porque você também tem muito desse lado sombrio. E você atrai aquilo que você é, e não aquilo que você quer, certo? Então, eu espero que você tenha entendido a mensagem aqui para você, tá? Em resumo é: processamento emocional profundo, maturidade para entender e fechar certos ciclos, porque você não vai fechar sem essa consciência. Você vai continuar preso ou presa nos mesmos ciclos, certo? E realmente consciência nas suas escolhas. Faça escolhas mais sábias e mude a si mesmo para melhor, para que você possa
saber exatamente o que aceitar, o que não aceitar e também escolher as pessoas certas, tá? Essa foi a mensagem pra você, eu espero que você tenha gostado.